Beleza, então eu vou começar a gravar agora, vou começar a parar de falar bobagem, certo? Aí agora parece que eu sou um professor sério, tá? Então eu vou começar a gravar, faz de conta que eu não falo asneira. Nossa, fala demais, mas Mas eu continuo sendo aluno, hein? Não, tudo bem, faz parte. Até parece que eu sou alguém sério aqui. Mas vamos. Então vamos lá, pessoal. Eu estava falando, né, na aula passada, só para a gente retomar um pouquinho. A gente fez aí na aula passada mais ou menos uma diferenciação entre ideologia e ciência. A gente viu assim tentamos fazer uma diferenciação, né? Eu acho que será que a gente conseguiu? A gente viu assim as principais diferenças, né, entre uma coisa e outra. E de repente a gente viu assim que as teorias científicas, né, elas têm um caráter transitório, passageiro, né? Elas estão em constante aperfeiçoamento e elas se baseiam num método agnóstico de trabalho, né? Passível de refutação, lembra? Então, as teorias científicas, o que a gente vê? Elas buscam aí a construção de um conhecimento laico, tá? Pelo menos em tese, né? Um conhecimento isento de posicionamento em princípio e que não visa confirmar nenhuma verdade pré-estabelecida. Pelo menos deveria ser assim, em tese, tá? E aí a gente contrapôs isso com a questão ideológica, porque a nossa disciplina, o próprio nome diz, seria, né, as teorias científicas e ideologias, como é que uma coisa perpassa a outra. E hoje nós vamos tentar ver alguns exemplos históricos disso e tal. Aí nós vimos assim que o caráter das ideologias, eles pressupõem algum tipo de crença, de fé, assim, algum tipo de crença ou de fé que antecede qualquer coisa, né? Por isso mesmo que as ideologias elas vão ter um caráter assim de verdade absoluta, vão ter um caráter meio dogmático e tal. Então deveria, né, ser algo totalmente diferente do método científico e tal, tá? Essas ideologias, lembra, elas frequentemente prometem também concretizar um projeto utópico, ideal, elas vendem, né, um sonho de concretização de uma sociedade e tal, de um sonho de sociedade, né, através de algum tipo de redenção. Lembra disso? Que poderia ser uma redenção de natureza política, étnica, religiosa, identitária e tal. Bem, o que nós vimos na aula passada foi isso, basicamente foi isso, né? A gente discutiu essas diferenças. Eu queria saber se ficou bem claro, se não ficou nenhum, sabe, toucinho no caminho, se a coisa ficou bem evidente, se restou alguma dúvida, ou se a gente pode prosseguir. Está tudo bem em relação à aula passada? Tudo tranquilo? Então, podemos... Tudo bem, Fábio? Ah, sim, não, eu ia dizer que sim. Beleza. Então, beleza. Então, vamos prosseguir. Pode passar para mim, por favor, Bruna, por gentileza. Bem, nessa aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver nessa aula de hoje um exemplo histórico de um movimento de inversão da realidade. Então, assim, naquele sentido marxista do termo que a gente viu na nossa primeira aula, gerado propositalmente por algumas ideologias. Então, assim, eu até acho que essa palavra não existe, essa palavra é um neologismo, vamos dizer assim, né? Mas eu coloquei aqui o título da aula, a ideologização de uma teoria científica através da história. Então, como que uma teoria consistente, como que uma teoria firme, que pode ser usada nas ciências naturais, ela pode ser, de repente, ela pode ser apropriada por uma corrente ideológica, na verdade, se apropriando dessa teoria, na verdade, usando argumentos pseudocientíficos, tá? Para, de repente, você utilizar dessa teoria disfarçadamente para poder passar certos preconceitos, entende? E para poder justificar certos projetos de poder, na verdade. Então, é a deturpação completa, né? É a gente pegar a ciência e utilizar a ciência como um projeto de poder.
Obviamente que isso é uma deformação da realidade, isso é uma usurpação da ciência. Isso é utilizar a ciência para métodos, digamos assim, panfletários, para métodos ideológicos. Isso, resumindo, é uma patifaria, né? É algo que é feito premeditadamente, com intenções praticamente indizíveis, intenções bastante rasteiras, na verdade, tá? Então, por favor, Bruna, pode passar para mim. Bem, então nós temos uma pergunta-chave que eu queria que ao longo da aula vocês fossem refletindo comigo. Nós temos uma questão-chave para refletir juntos nessa aula, tá? Construir juntos, pensarmos juntos. Qual que é a questão-chave que eu estou propondo para vocês? Questão-chave é o seguinte, questão central dessa aula, que eu gostaria, então, que todos nós refletíssemos aí juntos ao longo das nossas discussões. Como que uma teoria científica ela pode ser retirada do seu contexto original e ser manipulada de forma proposital, tá? Com a finalidade, na verdade, político-ideológica de gerar factoides pseudocientíficos, tá? Para respaldar, na verdade, preconceitos sociais que objetivam, no fundo, consolidar projetos de poder. É essa que é a questão da nossa aula hoje. Eu sempre insisto que, apesar da gente ver isso ao longo da história, isso está frente à nossa visão, à nossa realidade de hoje. É isso que está ocorrendo hoje em dia. Tá? A gente vai ver exemplos históricos, mas eu acho que a gente devia abrir o nosso olho para a realidade do que está ocorrendo hoje. É exatamente isso que está ocorrendo hoje. A gente vê certos discursos políticos se apropriarem de fatos pseudocientíficos para afirmar as suas crenças. É isso que está ocorrendo, tá? No Brasil, é isso que está ocorrendo internacionalmente. Alguns grupos radicais de tendências ideológicas radicais tentam usar de todas as armas para tentar, no fundo, emplacar suas crenças. Crença não é ciência, vamos lembrar. Crença é ideologia. Então, eles tentam usar qualquer arma possível, né, para emplacar suas crenças políticas. Na verdade, são crenças políticas, tá? Então, qual seria essa teoria central? Por que eu estou colocando essa teoria? Porque eu sou biólogo, eu quero chamar para mim, porque a minha formação é como biólogo? Não. É porque é a teoria que respaldou os cientistas sociais, principalmente durante o século XIX, para eles utilizarem essa teoria como pseudociência. Pseudociência que serviu para a discriminação racial, pseudociência que serviu para a opressão da mulher, pseudociência que serviu para você eleger raças superiores em detrimento do que eles chamavam de raças inferiores, tá? Pseudociência que, na verdade, serviu para legitimar projetos de poder. E essa teoria não é porque eu sou biólogo, não. Essa teoria ela foi lançada pelo Charles Darwin. É a teoria da evolução, tá? Essa teoria é uma teoria muito encorpada. Nós vimos na aula passada de que a teoria da evolução ela mudou o pensamento humano. Então, apesar de ter muita resistência para se aceitar a teoria da evolução e pouca gente, no fundo, entender o que é a teoria da evolução até hoje, ela é muito mal compreendida, entende? Essa teoria foi mal utilizada, ela foi, na verdade, arbitrada incorretamente para projetos políticos inconfessáveis. É isso que a gente vai tentar ver nessa aula de hoje, entende? É isso que a gente vai tentar analisar. Pode passar, por favor, Bruno? Por gentileza. Bom, então precisamos falar da teoria evolucionista. O que é essa teoria evolucionista? O que é isso? A teoria evolucionista é o seguinte, a teoria evolucionista, ela foi então publicada por um cientista inglês, por um eminente cientista inglês chamado Charles Darwin, foi publicada em 1859, então na metade do século 17, tá?
do século XIX, perdão, tá? Num dos livros mais importantes da história do pensamento humano, chamado A Origem das Espécies. Para vocês terem uma ideia da importância desse livro, quando ele foi publicado, porque o Darwin, ele muito jovem, né, com 22 anos, ele fez uma circunnavegação ao redor do mundo, inclusive esteve no Brasil por 2 vezes, tá? E ele ia mandando a coleta de animais e vegetais do mundo inteiro para Londres. E esse material ia sendo já, na verdade, estudado. E eram descobertos muitos fósseis, na verdade, espécies que não eram conhecidas pela ciência. Então, quando o Darwin lança a teoria dele, o Darwin já era uma celebridade na Europa, entende? Então, para você ter uma ideia, esse livro, a primeira edição dele se esgotou em 3 horas apenas, tá? Então, essa teoria se baseava em alguns pressupostos. Quais são eles? Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder. Primeiro pressuposto da teoria da evolução. As espécies de seres vivos, incluindo os seres humanos, elas não surgiram como elas são hoje, entende? Elas, na verdade, descendem de espécies extintas e ancestrais comuns, que foram modificados e selecionados ao longo do tempo por causas naturais. Então, na época do Darwin, se acreditava, os naturalistas acreditavam, na verdade, que no tempo bíblico, que a Terra tinha 5.000 anos de vida, e acreditavam no criacionismo. O Darwin demonstrou extensamente de que não. De que, na verdade, o tempo que você tinha era um tempo geológico de 3,5 bilhões de anos na Terra, tá? E que as espécies, na verdade, elas são todas parentes e que elas se modificaram ao longo do tempo. Segundo Darwin, uma dessas causas de mudança é a famosa seleção natural. Então, ele partia do princípio que os seres vivos variam, existe uma diversidade entre os seres vivos, né? E quem, na verdade, seleciona essa diversidade é o meio ambiente, tá? O que acontece, segundo o Darwin, então? Acontece o seguinte, quem vai selecionar aqueles seres vivos mais aptos são as condições ambientais, entende? São as próprias condições ambientais. O nome disso é seleção natural. Para o Darwin, esse processo evolutivo é muito lento e gradual, ele demora milhões de anos, não é uma coisa que ocorre da noite para o dia, portanto, pressupõe um tempo geológico. Então, a seleção natural, ela age sobre variações que ocorrem ao acaso dentro de uma população. É super falso a gente ter uma ideia de progresso humano, a gente achar que a evolução caminha para um progresso. Não, a evolução é um processo que ocorre ao acaso, é um processo arbitrário. A gente tem uma ideia de progresso, né? Então, você tem aquela escala do macaco ao homem, nada mais anti-evolução do que aquilo, entende? Na verdade, a evolução é uma coisa que ocorre por árvore, por ramos, entende? E nada caminha em direção a um progresso humano. A evolução não tem finalidade moral de progresso, é um processo casual, biológico, entende? Não tem nenhum senso de progresso envolvido na evolução. Do próprio nome, né? Ele pressupõe isso, né, o Lincoln? Como? Pois não? O próprio nome já pressupõe, né? Evolução, né? Pressupõe o quê? Progresso? Pressupõe progresso, desenvolvimento. Pois é, mas não tem, do ponto de vista científico, nenhum sentido em direção a um progresso positivista humano, do ponto de vista humano, entende? A algum tipo de aperfeiçoamento do ponto de vista humano. E eu poderia considerar uma bactéria com mais sucesso evolutivo que o ser humano. Inclusive eu considero. Porque se nós amanhã sumirmos da Terra, as bactérias vão sobreviver, tá? Se as bactérias subirem, nós não vamos sobreviver. Então, do ponto de vista evolutivo, as bactérias são muito mais adaptadas do que nós, entende? Então, eu não posso analisar evolução de um ponto de vista positivista humano. Eu tenho que sair do antropocentrismo e do preconceito antropocentrista para analisar a natureza, entende? Esse é o grande erro.
A gente analisa a evolução do ponto de vista humano, do progresso humano. A gente tem que se despir do nosso preconceito humano para olhar a natureza com outros olhos. Evolução não quer dizer progresso. Evolução não quer dizer nenhum tipo de progresso em direção a nenhuma causa humana que possa significar progresso. Tá? Inclusive, nós somos um animal que está na Terra há cerca de 1,5 milhão de anos, apenas. A história da vida na Terra tem 3,5 bilhões de anos. Nós somos um animal que estamos aqui há muito pouco tempo de evolução. Existem muitos seres vivos que são muito mais adaptados que nós. Tudo bem que nós somos uma espécie extremamente arrogante e achamos, inclusive, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Não sabemos até quando nós vamos existir nesse planeta. Mas eu posso te garantir que, do ponto de vista de adaptação, tem muita espécie aí que nos dá um baile, entende? Então, nós não somos a espécie mais adaptada da Terra, longe disso, e a vida da Terra não precisa muito da humanidade. Já a humanidade precisa, e muito sim, de vários elos da vida na Terra. Ou seja, a questão, tá certo, da evolução não significa progresso humano. Isso é uma ilusão, tá? Ela não significa progresso humano. Isso é um antropocentrismo, é a visão humana que projeta para uma evolução biológica. E não é o que ocorre na natureza. Então é o seguinte, como nasce para o Darwin um número maior de indivíduos do que aqueles que poderiam sobreviver, existe uma luta pela existência. Nessa luta, sobrevivem os indivíduos mais aptos, tá? Que deixam o maior número de descendentes. Para o Darwin, o que vai ocorrer é que a repetição desse mecanismo de herança e adaptação ao ambiente, no decorrer de várias gerações, vai levar a mudanças graduais num grupo de indivíduos da espécie, até que esse grupo fica tão diferente do original que surge uma nova espécie. Portanto, a evolução leva a uma especiação, a uma formação de novas espécies. Pode passar, por favor, Bruno? Eu não quero biologizar demais a questão, porque não vamos chegar nas ciências humanas, mas quando a gente pensa em ciências humanas, a gente deve pensar numa árvore. Veja aqui. Todos nós temos parentescos com todos os seres vivos. Isso é uma visão bonita da vida, sabe? Porque não existem espécies superiores e inferiores. Existem primos biológicos, tá? Na verdade, o que ocorre? Todos nós temos parentes mais próximos ou mais distantes. O homem não é um animal superior aos outros. Ele é um homem que evoluiu junto com as outras espécies, tá? Então, é uma visão grandiosa da natureza, a visão da evolução, entende? Veja que no início da vida, nós tínhamos células num oceano primitivo, há 3,5 bilhões de anos atrás, que são os ancestrais de todos os seres vivos. Portanto, todos nós temos um DNA, nós compartilhamos um DNA da primeira forma de vida na Terra, todos nós somos parentes, entende? Isso é lindo. Mostra que a corrente de vida no planeta Terra evoluiu para a diversidade e não para o progresso humano. Evoluiu para a diversidade de formas, evoluiu para a diversidade na vida, formando uma verdadeira árvore da vida que nós temos aqui. Então, qual que é o objeto de análise da nossa aula? A teoria da seleção natural, ela afirma o seguinte, em síntese. Qual que é o fato observável do mundo natural? Os seres vivos evoluem, se transformam com o tempo, originando novas formas de seres vivos. Como existe um processo de competição entre os organismos, o meio ambiente seleciona os seres vivos mais aptos para a sobrevivência. Uma coisa muito importante, meus queridos colegas das ciências humanas, o Darwin afirmou isso para a natureza. Ele não afirmou isso para a sociedade humana. O Darwin não estava fazendo um trabalho de sociologia. O Darwin estava fazendo um trabalho de biologia. Nunca na vida o Darwin disse o seguinte: a teoria da evolução explica a sociedade humana. Ele nunca afirmou isso. Ele, na verdade, fez um trabalho
de biologia, né, de ciências naturais. O problema é que tomaram posse da teoria do Darwin cientistas sociais. Tomaram posse da teoria do Darwin, porque é uma teoria muito poderosa, tá? E tentaram transferir a teoria do Darwin para explicar fenômenos sociais. É aí que embananou tudo, entende? Porque a teoria do Darwin, que se aplica muito bem à biologia, não se aplica às ciências sociais. O homem é outro lance. O homem, ele é um animal cultural, entende? Nós não temos a regulação do nosso comportamento apenas baseado na genética, apenas baseado na hereditariedade. O homem é um animal que faz a sua própria seleção natural através da cultura, da linguagem. É diferente. Só que no século XIX, é como eu disse para vocês, a partir do positivismo, as pessoas queriam, na verdade, trazer um cientificismo artificial para as ciências humanas. E eles acharam maravilhoso a teoria da evolução. Eles achavam que a teoria da evolução poderia ser transposta literalmente para a sociedade humana. Entende? Mas o Darwin, eu vou repetir, ele nunca afirmou isso. Inclusive, no seu livro A Origem das Espécies, ele relatou 3, 4, 5 vezes. Escuta, tudo isso que eu estou falando é válido para as espécies de animais selvagens, de plantas selvagens. Isso não se aplica à espécie humana. Pode passar, Bruna. Bem, eu não posso deixar de falar, porque eu acho que isso não nos diminui, isso nos engrandece. Isso aqui é uma linha evolutiva de primatas. Primatas são mamíferos que têm 5 dedos na mão e um polegar oponente. Nós somos animais primatas, tá? A nossa ordem, somos animais mamíferos e primatas, né? A nossa ordem é de animais primatas. Veja que nós evoluímos de um ancestral em comum com os macacos, chimpanzé, gorila, orangotango, gibão, os macacos do Novo Mundo, tá? E alguns ainda afirmam incorretamente, e isso é um escândalo que vem desde a teoria do Darwin, de que nós evoluímos do macaco. Isso, na verdade, é uma difamação da teoria do Darwin, né? As pessoas, para difamar a teoria do Darwin, diziam que a avó do Darwin era uma gorila. Isso é uma difamação. Isso é uma pseudociência, é uma fake news. O Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. O que o Darwin disse é que o homem e o chimpanzé têm um ancestral em comum, que era um animal arborícola, na verdade, e era um animal que, na verdade, você tinha lá um primata ancestral de todos os primatas modernos. Era um animal arborícola de boa visão, que no caso do homem, depois ele derivou para um animal de postura ereta, enfim, tá? Mas é importante dizer, porque as pessoas, o gosto popular, né, a teoria darwiniana caiu no gosto popular, adora aquela linha do tempo, ou aquela linha idiota de que a gente vem do macaco evoluindo para um homem de postura ereta, até aquela clássica linha do homem branco europeu, né? Não há coisa mais preconceituosa do que isso. Porque, na verdade, é como se a gente fosse evoluindo do macaco negro para o ideal da humanidade, que é o homem branco caucasiano. Isso é a coisa mais preconceituosa que a gente não percebe e que está, na verdade, inserida no nosso imaginário, entende? Já está, quando a gente pensa na teoria do Darwin, a gente pensa nessa linha monotemática, né? A gente saindo de um macaco e indo para um homem branco caucasiano. Ou seja, o final da evolução é o homem branco. Então, na verdade, o ápice da evolução humana é o homem europeu caucasiano. O negro se aproxima mais dos macacos. Entende? Não há coisa mais preconceituosa do que isso.
E aqui entre nós, quando a gente fala de evolução humana, não é isso que vocês enxergam? Não é essa linha que vocês enxergam do macaco até o homem? Normalmente é o que as pessoas têm na cabeça. Nada mais mentiroso do que isso. Porque olha a evolução humana aqui, ó. O homem não veio do chimpanzé, não veio do gorila, não veio do orangotango, não veio do gibão. Eles são primos nossos. Isso é escandaloso para alguns. Alguns acham escandaloso que o chimpanzé seja nosso primo. Alguém acha escandaloso que 90% do nosso DNA é idêntico ao do chimpanzé. 90%. Porque isso nos faz ver a nossa verdadeira origem. Nós não somos uma espécie especial. Nós viemos da natureza. Nós não somos a imagem e semelhança de um Deus. Nós não fomos criados especialmente. E isso não é motivo para nos diminuir enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Isso é bonito. Nós temos um laço com todos os seres vivos da Terra. E se nós tivéssemos essa noção moral, quem sabe a gente não destruísse tanto esse planeta nosso? Quem sabe a gente tivesse maior respeito pela natureza e pelos nossos companheiros de jornada aqui, pelas outras espécies animais, pelas outras espécies vegetais, da qual nós compartilhamos um processo evolutivo. Não, mas durante toda a história nos ensinaram que nós somos um animal superior, que nós somos um animal inteligente, que nós somos diferentes, nós somos especiais, tá? Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Toda a natureza está aí para nos servir, entende? Isso que nos ensinaram desde pequenininho, na igreja, na escola, em qualquer lugar. É por isso que a gente tem essa relação horrível que nós temos com o meio ambiente. Esse é um preconceito de berço que nós trazemos, tá? Como o animal mais arrogante do planeta Terra e que pode levar a vida na Terra à extinção, infelizmente, tá? Pode passar, Bruna, por favor? Bem, então o que eu queria... Não, pode voltar, Bruna, desculpa. Pode voltar, Bruno, o slide. Eu queria destacar o seguinte, que existem fortes objeções à teoria da seleção natural até hoje. Até hoje, a teoria da seleção natural ela é muito pouco aceita. Tanto é verdade, eu não sei se vocês acompanharam essa discussão, mas houve aí recentemente uma série de campanhas extremamente conservadoras no sentido de se retirar a evolução das escolas, o ensino da evolução nas escolas brasileiras, de se retornar ao chamado criacionismo. Por quê? Porque aquela história de botar religião no meio do poder, então de se fazer, na verdade, um regime não laico e uma escola não laica também. Então, muitas pessoas que defendem... Veja bem, eu falei na primeira aula e vou falar agora. Eu não tenho, em princípio, nada contra nenhuma religião, pessoal. Por favor, eu não estou aqui criticando nenhuma religião. Eu respeito todas as religiões. Só que eu acho o seguinte, eu já falei isso e vou repetir. Quando nós vamos trabalhar com ciência, ciência e religião são coisas diferentes, tá? Então, se eu vou ensinar a evolução biológica, eu não posso falar de religião. Religião é dogma, é ideologia. Como é que eu vou ensinar a evolução trabalhando com criacionismo? Entende? E tem gente aí de uma ideologia mais conservadora que defende que se retire o ensino de evolução das escolas. Porque eles acham que é um ensino comunista, ateu, entende? Isso é verdade, foi defendido isso há pouco tempo no Brasil. Isso é um debate que alguns estados dos Estados Unidos mais conservadores vira e mexe e retorna. Então, por quê? Porque, na verdade, a teoria da evolução incomoda as pessoas. Por que incomoda? Porque tem objeção teológica, ou seja, ela relativiza o ser humano como centro da criação. A hora que você olha isso, você fala o seguinte, não, eu não sou o centro da criação. O ser humano não é o centro, muito pelo contrário. O ser humano é um raminho, na verdade, derivado
de um grupo de mamíferos primatas bem humilde, que está na Terra há pouco tempo. Segundo ponto, uma restrição de natureza filosófica, porque ela transforma o modo como nos vemos a nós mesmos no planeta. Tá? Uma objeção de natureza ética, ela reduz a distância real ou imaginária da espécie humana em relação às outras. Isso aqui, ó, que eu estou te mostrando, eles são nossos primos, tá? Evolutivos. Eles não são inferiores, nem precisam ser tratados como inferiores. Isso não nos dignifica. Eu matar, levar para circo, levar para exposição, eu tirar a pele, eu destruir o meio ambiente deles. Não precisa disso, porra. Tá? Eu não preciso me mostrar superior fazendo um verdadeiro genocídio que o ser humano faz na Terra com as outras espécies. Isso é um verdadeiro genocídio. Tá? Então, reduz, né, essa distância real e imaginária da espécie humana em relação às outras espécies. Questiona esse preconceito chamado antropocentrismo. Bom, com o passar do tempo, o que ocorreu? A teoria da evolução, ela se impôs, entende? Ela se impôs. Ela se impôs porque é uma teoria muito forte. Ela se impôs na biologia em vários ramos. Ela se impôs, por exemplo, em todos os ramos da biologia, na botânica, na zoologia, na microbiologia, na anatomia, na fisiologia, na genética, na microbiologia. Hoje, quando nós vamos fazer um estudo sobre, por exemplo, biotecnologia, a gente só confirma a teoria do Darwin. Você quer ver uma coisa que confirma a teoria do Darwin agora, com a questão, por exemplo, da Covid? O que são essas variações delta, gama? O que é isso? Por que o vírus da Covid ele vai apresentando cepas, variações que, de repente, fogem da vacina ou fogem, de repente, de um tratamento mais eficaz? O nome disso é seleção natural, entende? O vírus ele vai sendo selecionado. É a teoria do Darwin em ação. A teoria do Darwin se comprova milhões de vezes. É uma teoria quase irrefutável, entende? Então, apesar das nossas restrições éticas, morais, ela é uma teoria muito inquestionável. Por causa disso, ela foi se afirmando, fica difícil. Por favor, minha querida Bruna, pode passar. Bem, começa a bagunça aqui, ó. A bagunça começa aqui. Se a teoria do Darwin ficasse lá na biologia, beleza, ficava lá na biologia, os bióloguinhos iam trabalhando com seus bichinhos, com as suas plantinhas, com a sua ecologia, tranquilo. O problema, o abacaxi começa aqui. Começa aqui através do seguinte, através da eugenia. O que é a eugenia? A eugenia é uma invenção de uma pseudociência. Uma pseudociência sobre a evolução humana, entende? Então, pegaram a teoria do Darwin, inventaram uma pseudociência utilizando a teoria do Darwin chamada eugenia. O pior você não sabe. Essa eugenia ela foi criada em 1883 pelo primo de sangue do Darwin. O cara era primo do Darwin, chamado Francis Galton. Por ironia do destino, primo de sangue, tá? Do Darwin. A eugenia, pessoal, ela quer dizer ao pé da letra. Olha, o preconceito começa pelo nome. Ao pé da letra quer dizer o bem-nascido. Quando você escuta o termo bem-nascido, você pode ter várias interpretações. O bem-nascido quer dizer o inteligente, quer dizer a pessoa que deve progredir na vida, quer dizer o mais inteligente, quer dizer a pessoa que tem os maiores dotes morais, quer dizer a pessoa mais capaz, quer dizer a pessoa que tem a maior rigidez de caráter. Sabe assim, tudo de bom. Tudo de bom. Eugenia quer dizer o cara que nasce com tudo de bom. Ele acreditava
que isso era herdável, que isso era genético, entende? Então o Galton, o que ele fez? O Galton, ele se apropriou indevidamente da teoria do primo dele, da teoria da seleção natural, tá? E decidiu transpor a teoria da seleção natural de forma totalmente equivocada para a sociedade humana. Ele partiu de uma crença, isso não é ciência, nós vimos na aula passada. O Galton partiu de uma crença, de que alguns aspectos do comportamento humano, olha que coisa complicada, aspectos como a inteligência, o caráter, vai vendo, a aptidão para o trabalho braçal ou para o trabalho intelectual, para a liderança política e econômica, ou para a submissão social. Vai vendo. As características e habilidades das raças humanas, todas essas características para o Galton, são fatores inatos, herdados geneticamente. Então, para ele, tudo isso era passado pelos genes, pelo pai para a mãe, para os filhos. Inteligência, eu vou repetir, inteligência, capacidade intelectual, portanto, também falta de inteligência, falta de capacidade intelectual, características boas, entre aspas, e características ruins. Isso seria transmitido pela genética, pelo gameta, entende? Pelo sangue, se você preferir, pela reprodução sexuada. Isso seria transmitido pela biologia. Segundo esse cara, é tão equivocado o que ele está falando, que para ele não haveria nenhum tipo de influência ambiental desse tipo de transferência. Então, assim, não haveria nenhum tipo de interferência, como, por exemplo, a origem social, influência financeira, como, por exemplo, o cara ter estudado em alguma boa escola, como, por exemplo, o indivíduo ter nascido numa favela, ou o indivíduo ter nascido num meio social mais privilegiado. Para o Galton, não. Para o Galton, tudo isso é genético. É mais ou menos assim, ou você nasce, ou você é privilegiado pelos seus genes, ou você, infelizmente, nasceu com uma carga genética podre, entende? E não adianta muito lutar contra isso, é meio assim determinista, entende? Então, olha o que o cara fez. Ele praticamente transpôs a teoria do Darwin, tá? Na verdade, para a sociedade humana, dessa forma totalmente arbitrária. Então, assim, eu vou usar as palavras do Galton, vai vendo. Ele colocou assim entre aspas, tá? Eugenia é o estudo dos agentes sobre controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Então, você está entendendo o que ele está dando a entender, né? Ele está falando o seguinte, eu vou repetir para vocês aqui, ó. Ele está falando que controle social daquilo que pode melhorar ou empobrecer o povo. Então, ele está dando uma dimensão meio que de limpeza social, meio que de higienização social, entende? É mais ou menos assim, existem genes desejáveis e genes indesejáveis. A partir disso, nós podemos interferir, entende? Nós podemos interferir, nós podemos fazer um processo de melhoramento genético da população. Essa é a ideia da eugenia. Então, o que ocorre? Instalou-se, então, a partir dessa ideia do Galton, instalou-se uma nova proposta pseudocientífica meio que requentada, porque isso já ocorria anteriormente, em várias fases, né? Foi feita uma caracterização de grupos sub-humanos, literalmente, ou semi-animais, definidos por meio de parametrização biológica. Ou seja, você tem pessoas privilegiadas pela biologia e pessoas indesejáveis. O que acontece? Se nós deixarmos essas pessoas indesejáveis aumentar na população, o que vai acontecer com o nosso povo? Ele vai se enfraquecer.
Essa é a conclusão dos eugenistas. Por outro lado, se eu pegar essas pessoas privilegiadas pela genética e privilegiar casamento entre essas pessoas, filhos entre essas pessoas, o que vai acontecer com o sangue do meu povo? Ele vai ser purificado. Eu vou melhorar as características do meu povo. Isso vai resultar em quê? Nessa palavra maldita, no progresso. Nesse progresso esperado, social. Entende? Essa é a grande ideia fantástica da eugenia. Tá? Então, assim, o que a pseudociência da eugenia é contaminada por forte influência ideológica, veja que isso é ideológico. Por que isso é ideológico? Alguém saberia me dizer por que isso não é científico e é ideológico? Alguém poderia me ajudar agora? Por que vocês acham que essa tese é uma tese mais ideológica do que científica? Alguém poderia detectar aqui por que é mais ideológico que científico? Primeiro, porque não há nenhuma comprovação científica das afirmações, né? Ele parte do princípio de que você tem gene desejável e indesejável, mas em momento algum isso é provado e comprovado. E, na mesma medida, se isso não é provado nem comprovado, isso é crença, não é ciência. Quer dizer, tipo, se fosse hoje, ele pensou nisso porque algum tiozão do Zap deu a ideia, né? Perfeitamente. Então, concordo plenamente, Fábio. Eles partem de um pré-requisito como se fosse uma verdade. Como se fosse uma verdade científica, inclusive. Isso que é interessante, né? Eles partem do princípio, primeira coisa, que o comportamento humano é genético. Isso é uma afirmação muito forte. Poxa vida, vocês acham que o comportamento humano é 100% genético? Nasce dois gêmeos idênticos. Dois gêmeos idênticos, eles são geneticamente iguais, tá? Vocês já viram gêmeos idênticos? Pessoas que são irmãos assim idênticos. Eles nascem de um mesmo zigoto, entende? É assim, um espermatozoide fecunda um óvulo é para nascer uma pessoa, né? Tem ali um zigoto para nascer uma pessoa. Sabe o que acontece? O zigoto sofre uma mitose e se divide em duas células. Essa mitose, essas duas células se dividem e formam dois irmãos. Mas, na verdade, era para ser um só. Então, eles são idênticos. Eles têm os mesmos cromossomos, os mesmos gêmeos, os mesmos genes. São duas pessoas idênticas. A gente estuda muito comportamento humano com gêmeos idênticos. Porque, veja, a genética deles é absolutamente idêntica. Então, eu pego um gêmeo desse, ele nasce na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Eu vou mandar ele ser criado lá na favela da Maré. Pego um outro gêmeo desse e mando ele estudar em Harvard, na Universidade de Harvard. Você acha que esses dois gêmeos vão ter a mesma inteligência quando eles tiverem 21 anos de idade? Eles tiveram a mesma oportunidade? Os meios culturais e sociais que eles tiveram foi o mesmo? Você acha que a inteligência é um processo inato? É um processo que só depende da genética? Não depende da alimentação, não depende da instrução, não depende do meio social, não depende da oportunidade. Eu só digo uma coisa para vocês. O cérebro humano, tá? Se você não alimentar corretamente uma criança até os 3 anos de idade, se você não der proteína para uma criança até os 3 anos de idade, essa pessoa vai ter uma deficiência cognitiva para o restante da vida inteira. Então, muitas vezes, a inteligência depende de um fator ambiental para se desenvolver, e não genético. É óbvio que a pessoa nasce com potencial, mas existem uma série de fatores ambientais que determinam o potencial genético que você tem. Então, você partir do princípio de que um fator como inteligência é inato, ele é determinado apenas pela genética, é uma coisa assim, é um escândalo, entende? É um escândalo. Ana Cláudia, dá um exemplo para a gente da área animal, por favor.
Ana Cláudia, Professor? Professor? pois não, Ana Cláudia, dá um exemplo que é bacana, enriquece para a gente, da área animal. Aqui em São João, na faculdade onde eu estudei, nós não, né? Os cientistas da época fizeram o clone de um animal muito famoso aqui no Brasil, que é o touro bandido. Perfeito. Foram feitos alguns clones, sobreviveram 4. Esses 4 foram criados pelo mesmo dono do antigo touro bandido, no mesmo ambiente, com a mesma comida, com os mesmos treinamentos, tudo da mesma forma que o outro foi criado. E nenhum deles, infelizmente, serviram para fazer ou para, vamos dizer assim, continuar a fama do antecessor deles, que é ser um bom touro de rodeio, o mais bravo do mundo, que ninguém parava em cima. Então, assim, no reino animal, a gente vê que, mesmo com o mesmo ambiente, mesmo sendo geneticamente iguais, porque é um clone, a gente não pode nem falar que teve divisão, é um clone, é perfeitamente igual, não há a possibilidade de ser o mesmo ser, de ser totalmente igual, ter os mesmos gestos. Isso em humanos extrapola ainda mais, porque a gente tem sim o ambiente que a pessoa vive, os seus aprendizados, as suas vivências, que as vivências são individuais. Né? Um gêmeo, ele não vai passar pela mesma coisa que o outro passou, ele não vai conhecer talvez as mesmas pessoas, viver as mesmas coisas, então a variância é muito maior ainda do que no reino animal, e mesmo no reino animal não há esse 100%, não há como você falar que um ser vai ser igual ao outro. Perfeito, Ana. Ana, explica para a gente o que é a herdabilidade no melhoramento animal. A herdabilidade na realidade, na genética, no reino animal, a herdabilidade a gente caracteriza pelos genes que a gente quer que aquele animal tenha de melhor. No melhoramento genético, por exemplo, em cavalos, né, de alto padrão, a gente consegue extrair o melhor gene daquele animal para fazer futuras crias. Então, eu preciso de um animal com mais massa magra para ele se tornar musculoso. Eu preciso, por exemplo, no gado leiteiro, eu preciso que a vaca dê mais leite, que ela tenha menos gordura, que a carne seja mais entremeada, né, mais marmorizada. Então, a gente pega essas características e vai tentar passar para esses herdeiros através do melhoramento genético, né? É o que a gente quer para aquele indivíduo melhor. Então, a gente carrega, sim, células, né, microssomos dos nossos pais, dos nossos avós, a gente herda, sim, características físicas, mas são características apenas físicas, a gente não pode falar em comportamento, né? A gente vai herdar lá os olhos azuis, a altura, a cor da pele, mas não vai herdar o comportamento do seu pai, a inteligência do seu pai. Infelizmente, isso é algo que a gente não consegue controlar. A Ana está falando de melhoramento genético, de características físicas, né? Que são muitas características aí determinadas por muitos pares de genes, né, Ana? Por muitos pares de genes, né? E que, na verdade, é o seguinte, ela falou uma grande verdade. Não se está falando de comportamento. Quando a gente fala de comportamento, a complexidade aumenta milhões de vezes. E agora, a subjetividade ainda da eugenia é maior ainda quando eu falo sobre comportamento moral, entende? Imagina eu definir o caráter de uma pessoa pela genética. É muito complicado, né? É muito complicado, muito complicado. Inclusive, eu quero nas próximas aulas demonstrar para vocês, eu estou falando de forma genérica aqui,
Mas eu quero demonstrar para vocês como que esses, entre aspas, cientistas, eles tentavam fazer medidas aparentemente antropométricas, ou seja, no corpo humano, para tentar comprovar esses preconceitos. Medida de crânio, medida, sabe, de cabeça. Medida de Sim, existe aí na história, na época, né, na tanatologia, que algumas pessoas eram incriminadas pelo ângulo da orelha, pela forma do nariz, né, que eram características se a pessoa era criminosa ou não. Então, assim, toda vez que se tenta, é uma coisa que eu acho que dá para afirmar, toda vez que se tenta parametrizar o ser humano através de uma medida quantitativa, objetiva, tá? Para determinar alguma característica de comportamento, isso não tem validade científica. Eu posso te afirmar isso. Pelo que eu tenho de conhecimento, tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quantificar a inteligência por um número. O nome disso é teste de QI, teste de inteligência. É uma coisa assim que não dá. Porque a complexidade da inteligência cerebral é uma coisa, primeiro, que não é compreendida até hoje pela ciência. Tá? E você ter pessoas que acham possível eu pegar a inteligência e quantificar num número, entendeu? A partir de qual critério? Lincoln. Cara pálida, entende? Fala, Guilherme. Eu acho que vai muito nessa linha também, né? E é uma coisa tão subjetiva que eu acho que a capacidade cerebral, se a gente puder dar essa diferenciação de termos para ficar mais claro o que eu quero dizer, a capacidade cerebral é uma coisa. A inteligência parece muito uma medida criada por nós humanos como uma coisa que a gente pré-define aí e entende o que é inteligência, o que é considerado uma aptidão X ou Y para certas coisas, e a gente bem sabe que a sociedade valoriza muito mais certos tipos de inteligências, né? Eu vi muito por alto há um tempo, mas acho que já é até de conhecimento de todos, que existem diferentes tipos de inteligência, né? Inteligência mais voltada à matemática, mais voltada às artes, mais voltada à retórica, mais voltada aos esportes e tal. E assim, determinados tipos de inteligência, se a gente puder usar mesmo esse termo, são mais valorizados do que outros. Só que, de qualquer forma, inteligência é mesmo uma coisa que a gente atribui, não a esmo assim, mas por uma definição humana, por uma definição que a nossa sociedade criou, diferente da nossa capacidade cerebral, que isso sim a gente tem e tal. Mas, de qualquer forma, eu vou muito pelo lado da subjetividade, porque mesmo a gente pensando na questão da variabilidade genética, e é óbvio, né? Eu vejo como muito necessários incentivos, como o próprio professor colocou de exemplo, de trazer um ensino de qualidade, de trazer um bom ambiente para uma criança e tal, e nutrição. Só que mesmo isso, e é uma riqueza talvez humana, não vai garantir nada em relação ao caráter, à moralidade. Também acho. Entendeu? Também acho. É muito, assim, é muito doido, porque faz parte de nossa, assim, é meio que uma coisa incerta, não sei, talvez a ciência um dia consiga desvendar tudo, mas é óbvio, né? Os padrões dizem, as pesquisas, os números dizem que se você der uma condição de vida X, né, uma boa condição de vida e bons incentivos, muito provável que aquela pessoa se torne boa segundo os nossos padrões de sociedade. Agora, nem isso mas é subjetivo, né, Guilherme? Nem isso é uma garantia total, né? Então, concordo plenamente, Guilherme. Acho que você tem... Eu te agradeço muito por você ter dado essa contribuição, porque eu acho que você, assim... Puxa vida, você complementou muito bem, te agradeço, viu? Muito obrigado, porque acho que você ampliou muito o que a gente está falando aqui. Realmente, você e a Ana, formidáveis contribuições. Muito obrigado, viu? Ó, eu queria só continuar dizendo o seguinte, que é o seguinte, essa teoria, essa pseudociência da eugenia, contaminada, como nós vimos, por forte influência ideológica, ela propunha, na verdade, a adoção de um processo de melhoramento genético humano objetivo. Tá? Assim, pela lógica eugênica, para purificar o sangue e melhorar a raça da população de um certo país, seria, assim, um dever de Estado exercer um papel preventivo
realmente de higienização social, termo horrível, né? Higienização social. Essa higienização consistia na adoção de programas objetivos de seleção artificial de características humanas desejáveis em contraposição às características indesejáveis. Então vamos lá, vamos falar de algumas coisas que ocorreram de fato. A eugenia, muita gente acha que nasceu na Alemanha, né? O pessoal acha que nasceu com o nazismo. Não, ela é mais antiga. A eugenia ela nasceu na Inglaterra, em 1890, e se adotou naquele período já programas de eugenia positiva. O que é eugenia positiva? É você estimular a procriação, casamentos seletivos entre aquelas pessoas cultas, consideradas cultas e ricas, principalmente. A eugenia é muito assim, ela achava, inclusive, que o poder econômico tinha a ver, inclusive, com essas características herdáveis, por incrível que pareça, super elitista. Então, assim, de promover procriação, casamento entre pessoas ricas e cultas, para evitar essa tal dessa degenerescência biológica, né? Agora, o país que pegou mais pesado com a eugenia, um dos países que pegou mais pesado, inclusive com leis, foram os Estados Unidos, aonde você teve o surgimento da chamada eugenia negativa. O que era a eugenia negativa? Essa eugenia negativa ela surgiu da aliança de teorias eugênicas europeias e do clássico histórico racismo norte-americano, tá? O que eles propunham na eugenia negativa? Literalmente, pessoal, eliminar das futuras gerações essas pessoas incapazes, doentes, de raças indesejadas e pessoas empobrecidas, literalmente. Através do quê? Através da proibição de casamentos entre essas pessoas, esterilizações coercitivas, sexuais dessas pessoas em massa, adoção de eutanásias, tá? Leis eugenistas que foram implementadas em vários estados dos Estados Unidos, principalmente estados do Sul, a partir de 1909. Só para vocês terem uma ideia, registrado foi mais de 80 mil pessoas esterilizadas nos Estados Unidos por programas eugenistas. Isso no início do século XX, tá? Nós temos também, então, assim, o pessoal acha que os Estados Unidos, quer dizer, óbvio que os Estados Unidos teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial contra o fascismo, o nazismo, assim como a União Soviética, mas a eugenia nasceu muito antes do fascismo. Aqui, na América, já tinha uma eugenia muito forte, né? E nós tínhamos também, obviamente, a eugenia nazista. Em 1933, já se tinha lá na Alemanha nazista uma esterilização compulsória de chamados delinquentes, mendigos e homossexuais também. Então, olha como é subjetivo, né? A questão moral. A ideologia já julgava os homossexuais como geneticamente inferiores também. Esterilizava eles compulsoriamente. Em 1935, com as leis de Nuremberg, né, você teve a proibição de casamentos de alemães com judeus, pessoas com problemas mentais e doenças contagiosas ou hereditárias. Então, você vê que a eugenia ela foi uma realidade social, tá, que durou aí de meados do século XIX até mais ou menos a década de 40 do século XX, e foi extremamente adotada por muitos países, países da Europa, países aqui da América. E depois veio o nazifascismo, e o que acontece? Houve uma guerra mundial, e principalmente para os Estados Unidos, pegava muito mal continuar com teses eugênicas, né? Porque poxa, enfim, você lutou como uma Alemanha nazista, eugênica. Porém, nós sabemos que nos Estados Unidos, programas eugênicos na Flórida, por exemplo, continuaram até a década de 1970, nos Estados Unidos. Tá? Então, na verdade, a pseudociência da eugenia fez muitas vítimas, tá? Inclusive pessoas que eram consideradas indesejáveis do ponto de vista moral, tipo assim, mulheres que eram mães
por exemplo, solteiras, muitas vezes eram mandadas para esses locais, pessoas indesejáveis socialmente, entende? Não havia muito critério, quer dizer, pessoas que incomodavam de alguma forma, né, o status quo, a questão social, elas eram encaminhadas dessa forma, tá? Para hospícios como lunáticos, enfim, né, que incomodavam o status quo. Pode passar, por favor, Bruna? Bem, temos também uma outra deformação total, né? Uma outra deformação total da ciência, que é a frenologia. Essa ciência da frenologia, pseudociência, melhor dizendo, ela vem, a palavra frenologia vem do grego, né? Frenos, que significa espírito, e logos, tratado. Então, olha só que nome ousado, né? Um tratado sobre espírito, tá? Ela vem do início do século XIX, de um médico alemão chamado Joseph Gall, e é basicamente o que o Gall fez. Ele entendia o seguinte, que o estudo do crânio das pessoas, ele poderia ser um indicativo de faculdades mentais e traços do caráter. Então tem uma coisa interessante, essa coisa dessa pseudociência. Normalmente eles fazem um julgamento moral também, entende? Não é só uma coisa física, é uma coisa moral também. As pessoas são inferiores fisicamente e moralmente, entende? Sempre tem uma coisa moral envolvida, quer dizer, uma questão de caráter, né? Segundo o Gall, essas faculdades aí também do comportamento, né, sempre tem um caráter inato, genético, são herdadas geneticamente, isso é típico deles. Então é mais ou menos o seguinte, se é herdado geneticamente, não tem o que fazer, entende? Ser herdado geneticamente é a natureza, é a biologia, você não tem como combater, faz parte do indivíduo. É igual um órgão defeituoso que ele tem um gene defeituoso, não há o que fazer. Então, todas essas pseudociências, é interessante isso, se apoiam nesse determinismo biológico, né? E cada uma tem uma região definida na superfície do cérebro, essas faculdades. Então, para eles, o cérebro poderia ser dividido em partes que iam determinar essas coisas, tipo, sabe, docilidade, tipo assim, capacidade de ser um indivíduo assassino, coisas desse tipo, né? Então, alguns dos estudos aí do Joseph Gall foram feitos entre quem? Eles estudavam prisioneiros, pessoas internadas em manicômios, né? E alguns desses traços ele presumia detectar, tipo assim, aqueles que seriam os criminosos inatos. Então, a gente tem uma outra questão aí, famosa, dessas pseudociências, que é a questão de identificar traços de pessoas que devem ser afastadas da sociedade de uma forma preventiva. Isso, inclusive, futuramente foi estabelecido no Código Penal, né? De pessoas que, pelo seu fenótipo, pelos seus traços fisionômicos, né? Pelos seus traços físicos, eles poderiam ser indicados como uma tendência de serem pessoas criminosas, assassinas. Então, pelos seus traços físicos, uma coisa assim de louco, né? Que poderia identificar esse tipo de potencialidade no indivíduo aí, na pessoa, dessa maneira, né? Pode passar, por favor, Bruna? Bem, essa frenologia, esse tipo de pseudociência, pessoal, ele alivia um pouco os genocídios. É importante a gente entender. Ele alivia um pouco a consciência do colonizador. Ele alivia um pouco, entende, o massacre. Ele alivia um pouco o processo da dominação. Uma coisa que é muito cara, né, que a gente sente, infelizmente não se fala muito nisso, mas uma coisa que não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil, como na América como um todo, como na África, que é uma situação assim terrível que ocorreu e que ocorre até hoje, é a dizimação das populações primais, daquelas populações ali iniciais de indígenas ou dos habitantes primais que você tinha nessas regiões. Então nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, um processo de genocídio das populações indígenas, né?
a política de Estado de uma verdadeira limpeza étnica que você teve lá nos Estados Unidos, tá? Então, baseado em muitas suposições frenologistas. Então, por exemplo, você teve um famoso frenologista norte-americano, chamado Samuel George Morton, né? Que ele afirmava o seguinte, que qualquer homem que não se dedica às faculdades superiores do intelecto, ele pode ser considerado como sub-humano ou semi-animal. Olha só. Os índios não só resistem a adaptar-se às limitações impostas pela educação, mas também eles são incapazes de raciocinar sobre temas abstratos. Eles apresentam, em média, olha só que comparação impressionante, ele quer dar uma medida aqui, aparentemente científica, né? Eles apresentam, em média, 10 polegadas cúbicas de massa encefálica a menos que o homem branco. Ele fez, esse cara aqui, uma pesquisa, um experimento medindo massa encefálica cerebral de índios e homens brancos, tá? Chegou a essa suposição. Eles têm fatores hereditários degenerativos da espécie, devemos civilizá-los ou livrar a civilização de sua presença perniciosa, tá? Civilizá-los significa o seguinte, escravizá-los. Se eles não quiserem se escravizar, eles têm que ser mortos, né, literalmente. Então, isso, de certa forma, justifica o massacre, justifica o genocídio. Veja que é justificado devido a justificativos de natureza biológica. Entende? Infelizmente, né? Tem um autor que eu gosto muito, é um pensador darwinista, que ele fez uma análise do estudo de crânio desse frenologista aí, desse frenologista norte-americano chamado George Morton, né? Que ele analisa o seguinte, ele media crânio com bolinhas de chumbo, pegava um crânio assim, e media com bolinhas de chumbo, bolinhas de 2 milímetros. Punha as bolinhas de chumbo e chegava numa certa medida, sabe? Aí ele chegou à conclusão que essa medida era um pouco abstrata, era um pouco assim, subjetiva também, porque certos crânios ele apertava mais as bolinhas, certos crânios ele não apertava. E segundo a tese desse cara, ele chegou a afirmar o seguinte, que de forma inconsciente, esse cientista apertava mais a bolinha quando ele media crânios de homem branco. Então precisaria de ter mais bolinha ali. Ou seja, daria um volume maior no homem branco do cérebro. E na bolinha dos índios ele apertava menos. O que ele quis sugerir? Ele quis sugerir que muitas vezes os cientistas são tão influenciados pela sua cultura, pelo seu caldo social, que às vezes até de forma assim automática, de forma inconsciente, eles tendem a analisar de forma incorreta os dados, entende? Porque eles estão tão contaminados pelos seus preconceitos sociais, de que eles podem fazer medidas e análise de dados incorretos. Você sabe que isso é muito importante. Quando a gente faz uma análise de dados, é isso que eu falei na aula passada para vocês, uma análise de dados pode ser feita de várias formas. E a gente pode incorrer em erros. E esses erros, eles podem ser devido a certos preconceitos que a gente tem, sabe? E segundo esse cara, que eu achei muito interessante essa argumentação, ele acha, obviamente, que em alguns casos, não são todos os casos, porque em alguns casos são fraude mesmo, mas em outros casos ele demonstra que, às vezes, a análise dos dados feita de forma incorreta a favor do preconceito, a favor da discriminação racial, etc, 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 é feita muitas vezes de forma inconsciente, tá? Pode passar, Bruna, por favor? Bom, aqui no Brasil, quando Cabral chegou no Brasil, a gente tinha 6, 7 milhões de índios, né, estimativa. Hoje nós temos menos de 200 mil. O nome disso, genocídio, né? Hoje, infelizmente, as terras indígenas estão sendo francamente invadidas por garimpeiros, estão sendo francamente invadidas, tá, por poceiros. E tivemos aí uma manifestação muito bonita feita há 2 semanas atrás pelos indígenas lá em Brasília,
reivindicando. Também é a mesma situação, é um massacre étnico que nós estamos tendo aqui no Brasil, tá? Que se justifica muitas vezes, eu já vi pessoas da família, assim, não era da minha família, da família da minha ex-mulher, mas tudo bem, dizem que cunhado não é parente, né? Mas tá bom. Então, o cara afirmando que realmente ele teve lá no norte, que é um absurdo, tem muita terra indígena, que precisava tirar todo esse pessoal. Aquele discurso de que, na verdade, os indígenas, o que eles querem é o progresso do branco, né? Que é o discurso mais equivocado que existe, porque, na verdade, se fosse manter a cultura dele, o que indígena quer não é essa máquina de comer natureza que nós temos aqui no branco. Ao contrário, ele quer o rio dele, ele quer a mata dele, né? Então é a ideia de você subjugar a cultura alheia a partir dos seus próprios parâmetros, né? Mas é mais fácil, obviamente, eu dizimar a cultura, me considerando superior, tá? Isso aí partindo do pressuposto, do princípio que eles são inferiores, isso é muito mais fácil. Pode passar para mim, Bruno? Bem, então o determinismo biológico, essa coisa horrorosa que é o determinismo biológico, né? Ele tem um caráter dogmático, uma vez que ele parte do princípio a priori de que as características comportamentais, que a gente já falou, mentais e morais do ser humano são inatas, ou seja, são transmitidas geneticamente. A partir, pessoal, só para sintetizar aqui, desse preconceito social de forte conotação racial, parte-se da crença de que a influência de fatores ambientais, como a instrução, como eu falei para vocês, como a nutrição, como a situação econômica, a origem social e ou cultural, são desprezíveis na determinação dessas características comportamentais, mentais e morais do ser humano. Ou seja, aqui valeria aí o famoso princípio da meritocracia. Você já deve ter ouvido esse princípio da meritocracia. Como se todos partissem de uma mesma baliza em direção à ascensão social. Vocês já ouviram essa coisa da meritocracia? Tipo assim, aquele discurso assim, poxa vida, mas nós somos todos iguais, por que favorecer essas pessoas que ficam se sentindo vitimadas, né? Então, assim, não há discriminação social no Brasil. Por que, por exemplo, dar cotas para os negros? Que coisa absurda, não é? Puxa vida, você está, na verdade, sendo preconceituoso. Eu já ouvi muitas vezes isso. Pessoas falaram para mim, você, Lincoln, está sendo preconceituoso contra os negros se você der cotas para eles nas universidades, no Instituto Federal, entendeu? Então, as pessoas, na verdade, não têm uma visão histórica, né? Não têm uma visão social do que acontece. No fundo, está cravado dentro de nós esse determinismo biológico, da nossa história, da nossa cultura, né? Isso está cravado. Na verdade, essas teses aí pseudocientíficas serviram ao longo da história como um pretexto ideológico para hierarquizar os seres humanos, né, em categorias raciais superiores e inferiores, de acordo com uma suposta e incorreta interpretação da evolução humana. É importante falar incorreta. Olha, pessoal, nessa mistificação racial, é importante dizer, invariavelmente, no topo superior dessa pirâmide racial, ou seja, a raça superior, no topo da pirâmide, estaria a raça branca caucasiana, e no topo inferior da pirâmide, ou seja, a raça inferior é a raça negra. Sempre essa pirâmide chega nessa conclusão. Homem branco superior, caucasiano, homem negro inferior. Na parte intermediária da pirâmide estariam os indígenas. Veja bem, do topo da pirâmide para o centro, do branco para o indígena, estariam as categorias gradativas de branco, depois árabes, asiáticos e judeus. Muito do judeu tem a ver com a questão religiosa, né? Com a questão religiosa, tá? A influência religiosa nesse aspecto. E da parte intermediária para baixo, uma série gradativa de mestiços, até chegar dos negros. Então, essa é a hierarquia, entende? Que eles querem provar que essa hierarquia ela é definida pela genética, pela natureza. Agora, eu posso afirmar para vocês, como biólogo, acreditem em mim, mas eu vou provar. Eu posso afirmar.
que o conceito de raça humana, nós vamos ver nas próximas aulas, é um conceito, o conceito de raça humana não tem nenhum fundamento científico, nenhum. Esse conceito é uma abstração, uma ficção biológica, entende? Na verdade, pessoal, o conceito de raça humana é um preconceito clássico. Esse preconceito surge da preocupação visceral que nós temos e obsessiva que nós temos em depreciar o outro, em diminuir a nossa diferença, entende? Em depreciar a nossa alteridade. Olha, em síntese, para terminar essa aula, o determinismo biológico, em suas diversas formas de manifestações, é uma pseudociência que parte da convicção de que as hierarquias sociais existentes na sociedade humana são determinadas pela natureza. Seria, assim, um tipo de destino genético contra o qual não é possível lutar, entende? Assim, por essa lógica de teoria ideológica, é sempre bom afirmar e não científico, a divisão de poder social, por exemplo, reflete o valor inato do grau de evolução das raças humanas. A culpa não é dos poderosos, a culpa é da natureza, é da evolução, entende? Não é dos poderosos que te oprimem. Isso é o resultado da evolução humana. Esse tipo de raciocínio visa gerar, assim, um conformismo reacionário, né? No sentido de se manter as coisas como elas são. Meu querido, se conforma. Não adianta você lutar. O homem evoluiu há milhares de anos e nós chegamos nessa situação. Então, paciência. É assim que a vida é. Essa frase, aliás, é demais, né? É assim que a vida é. Uma coisa assim, tipo assim, faltaria falar, só falta tocar um tango argentino agora, né? Já que é assim que a vida é, certo? Bom, sempre as observações aqui inteligentes, brilhantes do nosso querido Guilherme Chorro, né? Chorro. É o mito do progresso eurocêntrico, que uma sociedade civilizada, e ressalto minha repulsa ao termo, fosse definida por parâmetros de relações, cultura, arquitetura, etc., pelos moldes ocidentais europeus. O Guilherme sempre abrilhantando aqui a nossa aula, né? Essa aula tão humilde que a gente dá e tão básica que a gente dá, e o Guilherme sempre abrilhantando a nossa humilde colocação, né, pessoal? E, pessoal... Mentiroso, Lincoln. É? Mentiroso, pô. Mentiroso por quê, Guilherme? Tá exaltando demais, que isso. Pessoal, basicamente, eu queria, assim, nas próximas aulas, eu quero ver se eu trago exemplos mais concretos, tá? Eu estou sendo muito genérico aqui, mas eu vou trazer exemplos mais concretos de medição de inteligência. Vamos ver como que isso serviu como estigma real para as pessoas, como que isso prejudicou as pessoas, sabe? Como que isso tirou pessoas do banco da universidade, como que isso estigmatizou as pessoas como burras, como imbecis, tirou a chance das pessoas progredirem na vida, entende? Vamos ver como essa segregação racial, puxa vida, ela tensionou o mundo, né? Ela dividiu o mundo, ela subjugou as pessoas, né? Então, assim, eu quero que nas próximas aulas a gente comece a ver exemplos mais pontuais, tá? Novamente, pessoal, bom, a Maria Luísa sempre me dando uma força aqui, muito obrigado, viu, Maria Luísa, falando que muito boa aula, professor, meu marido estava ouvindo aqui comigo e ficamos debatendo junto, ele gostou muito, muito obrigado, marido da Maria Luísa. Como que ele chama, o marido da Maria Luísa? Ana Paula Alencar, obrigado, professor, muito obrigado, Ana Paula. Maria Luísa, Emerson, um abraço, Emerson, obrigado, viu? Tá? Sempre que quiser assistir a aula, chega mais, Emerson, tá? E pode dar pitaco também, pode falar que aqui nós estamos tudo debatendo junto, viu? Tá bom? Bem, pessoal, obrigado, Fábio, obrigado, Ana Cláudia, muito obrigado, Maiara. Bem, pessoal, se vocês quiserem aí comentar alguma coisa, obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcelo. Acho que o pessoal está um pouco, depois do feriado, a ressaca está feia, né? Obrigado, viu, José?
O José está propondo aqui da gente falar sobre avaliações psicológicas, né? Podemos falar, sim. Obrigado, viu, José? Inclusive, Me lembrou um contato que eu tive com uma autora que fala de psicologia escolar, se eu não me engano é Maria Helena Pato, e ela fala justamente sobre fracasso escolar, né? Me veio muito esse paralelo em relação a isso, como os estigmas ficam, né? E quais os impactos. Ela teve algumas pesquisas que diziam, né? Como que ser taxado de burro na escola trouxe reflexos negativos para parte dos alunos ao longo da vida acadêmica e profissional deles. É muito interessante. muito Difícil de engolir, mas interessante, né? É a realidade. e é algo que se bobear, viu, Guilherme, continua acontecendo, viu? A gente acha que isso é coisa do passado, mas Sim, a gente eu está acho, caminhando muito devagar ainda, né? eu acho que a gente tem que ficar de olho bem aberto, porque a gente fala dessas coisas como se fosse coisa ultrapassada, superada. Eu não sei não, viu, Guilherme? Eu não sei o que você acha, mas eu acho que tem muita coisa voltando aí, requentando, sabe? Vira Não, e mexe. é um debate muito difícil, porque assim, eu tive contato com isso e na oportunidade eu estava fazendo uma matéria da licenciatura, né? Quando eu estava na graduação de História, e tinham pessoas mais voltadas à área de psicologia, ou que tinham contato em escolas, que tinham psicólogos escolares e tal, e ao mesmo tempo que você tem, às vezes, a entrega de qualquer laudo, assim, para crianças, dizendo que tem um distúrbio X ou Y, também às vezes tem a displicência de uma criança que precisa de um apoio e não tem, né? Então, assim, você tem os dois lados e tem o uso abusivo, como o próprio José está colocando aqui, né, de substâncias, remédios, assim, jogados ao léu, assim, para as crianças, é muito doido, né? Isso acontece ainda hoje, né? A gente caminha muito devagar. Você sabe que uma coisa que eu estava lendo, que eu achei muito interessante, é que, na verdade, o teste de QI surgiu na França com um cara chamado Binet, né? Ele, na verdade, ele queria fazer um teste para recuperar crianças que estavam com problema escolar, sabe? Que estavam com problema de dificuldade escolar. E eles subverteram tudo. Ele queria fazer um teste inclusivo. Olha só. Para as crianças. E aí algumas pessoas pegaram o teste dele e quiseram, assim, reificar o teste. Reificar, fazer o seguinte, eles quiseram atribuir o teste, um teste de inteligência, que não tinha nada a ver com o que o Binet queria, entende? E outra, eles quiseram atribuir um valor, um número, que aí é muito complicado. Uma categorização, né? Uma classificação hierárquica. Exatamente. E assim, e o pior, viu? Eles usaram muito isso em imigração, por exemplo, para dizer qual tipo de imigrante ia entrar nos Estados Unidos ou não, de acordo com o QI. E era muito racial isso. Então, tipo assim, imigrante indesejável, para eles, eles faziam o teste de QI sabotando aqueles imigrantes que eram raças que eles não queriam que entrasse. Sabe assim? Então, tipo, eles queriam que entrasse o caucasiano branco. Isso que eles queriam, porque, na verdade, era tudo eugenista, entende? Então, o teste já era feito, de uma certa forma, para sabotar quem eles não queriam que entrasse. Sabe assim? Então, ou seja, uma coisa assim absurda, uma coisa assim totalmente contaminada. Você vai lendo. Eu tenho um livro, cara, eu queria que vocês lessem, chama Falsa Medida do Homem. É sensacional esse livro, porque ele fala exatamente de todas essas medidas. Chama Falsa Medida, porque ele vai mostrando como que essas medidas elas foram assim arranjadas, entende? Ou de cabeça, ou de crânio, ou de teste de QI, ou de medidas que por exemplo, tentam mostrar que algumas raças são mais semelhantes a macacos. Literalmente. Algumas raças são mais simiescas, que eles falam. Símio é macaco, né? Então, eles tentam provar que algumas espécies seriam mais, assim, menos evoluídas, de acordo com a teoria da seleção natural. Se elas são menos evoluídas, são inferiores, por definição, né? Então,
Ou seja, elas não deveriam ir para a escola, elas não deveriam assumir posições melhores, elas deveriam servir para o trabalho braçal, enfim, todo tipo de estigma que você pode imaginar. Isso era definido como lei, como senso de emprego, sabe assim? Ia definir as pessoas, tipo seguro de vida, umas coisas assim incríveis, sabe, absurdas. Esse livro, putz, é impressionante, esse livro é sensacional, cara, sensacional. Porque eu queria ter tempo para mostrar, eu não tenho, né? Eu queria ter tempo para mostrar para vocês as experiências que tem nesse livro. É maravilhoso. Eu vou ver se consigo passar alguma coisa, sabe? Que tem, assim, coisas incríveis, relatos incríveis. E ele vai mostrando, viu, Guilherme, como que vai, assim, com o passar do tempo, vai requentando e vai voltando essas arbitrariedades, só que de forma diferente. Que loucura, né? Em vez da ciência seguir um ciclo, um caminho de avanço Mas progressivo, não é a ciência. gente vive em Então, ciclos. aí é que tá, não é ciência, é pseudociência. Não é Exatamente. ciência. Foi o que eu comentei aqui, é exatamente isso. Não é Mas ciência. a gente vê isso hoje. A pseudociência não é nominalmente citada, mas a gente vê muito reflexo dela hoje nos discursos, por exemplo, do ministro da Educação e do ministro da Economia hoje. Eles não citam essas pseudociências, mas as teorias são as mesmas. Exatamente. É o discurso do negacionismo, né? Ah, Então, por exemplo, nós não temos aquecimento global, nós não temos epidemia, uma gripezinha, nós não temos. Você nega. Você E a nega. gente tem dentro do Ministério da Saúde uma pseudociência das claras, assim, né? Você não precisa usar. Agora a tese é que você não precisa usar máscara. Vocês viram o rolo que deu no jogo do Argentina e do Brasil? Vocês Eu ia viram? falar sobre isso, mas eu nem comentei, porque eu fiquei. Digamos que eu fiquei um pouco estressado com os argentinos aí. Não sei se é verdade, Guilherme. Eu não sei se é verdade, mas está rolando um boato aí. Está rolando um boato que é o seguinte: estava aquela confusão antes de começar o jogo. Parece que houve uma grande autoridade brasileira, talvez um chefe de uma nação chamada Brasil, que teria ligado poucos minutos antes do jogo e cacifado, tipo assim, não pode jogar que eu garanto. Mas foi exatamente essa teoria que eu tive, porque assim, você teve Não de um sei, lado a Anvisa e a Polícia eu não Federal posso trabalhando para garantir que isso aconteceu, é uma tese. assim, Mas eu vi a Anvisa e a Polícia Federal tentando agir de uma maneira para fazer com que a norma fosse cumprida, ainda que a gente tenha uma série de questões em relação ao isolamento, que a população brasileira não cumpre e tal, enfim. Mas está na nossa legislação e você que vem de fora, você é obrigado a cumprir, ponto. Se está na lei, você tem que cumprir, ponto. E aí, ao que me pareceu foi isso. De um lado, a Anvisa e a Polícia Federal fazendo se cumprir a lei, e do outro, a Argentina ignorando e fazendo ameaças e fechando o vestiário e agindo de uma maneira completamente arbitrária. E a princípio, a Polícia Federal tentou ser cordial e não meter o pé na porta do vestiário e falar assim, vamos sair todo mundo. E aí houve uma ordem de cima e da CBF, que é conivente com esse tipo de coisa, para deixar o jogo rolar. Enfim, eu fiquei estressado demais com isso, mas enfim, vamos ver o que vai dar, né? Parece que o Brasil ainda vai ter que se explicar o porquê de tudo isso. É brincadeira, mas enfim. A FIFA não colabora muito também. realmente, com certeza. Com certeza. Mas, puxa vida, se vocês tiverem oportunidade, se vocês tiverem interesse, eu tenho alguns textos, se vocês gostarem, eu posso postar lá sobre essas coisas, sabe? Alguns textos bem bacanas aí. Se vocês tiverem interesse, eu posto lá no Moodle. É que eu não tenho tempo de desenvolver na aula, mas eu posso postar lá sobre essa questão de criacionismo, evolucionismo, sobre essa questão de pseudociência, questões assim bem objetivas, sabe? Inclusive de medidas. Então eu posto para vocês. A Thalita está falando que pode postar. O que a Thalita fala para mim não é ordem, viu, pessoal? O que a Thalita falou para mim é ordem, não é pedido, não, tá? A Thalita falou, pode pôr, então acabou aí. Então vamos pôr, certo? Pode deixar que eu vou separar aqui uns textos bacanas e vou pôr para vocês, tá? Tranquilo? Então, pessoal, vocês vão ter aula com o Elias agora? Vão ter aula presencial com ele? Hoje a sua aula... vai ter aula com ele, né? Então eu não quero estressar mais vocês aqui, tá?
já vamos aqui agradecendo, então, para vocês. Muito obrigado. Deixa eu interromper a nossa gravação aqui.